Então, vamos continuar falando sobre os processos sociais, lembrando que na aula anterior, vamos fazer uma revisão super rapidinha. Nós falamos sobre o processo chamado cooperação, que é quando dois grupos ou duas pessoas se ajudam mutuamente, né? Elas cooperam uma com a outra. Eu dei até o exemplo dos Estados Unidos, que ontem ou anteontem foi doado aí pelo presidente dos Estados Unidos para o Brasil 1.000 aparelhos respiradores. Então é uma forma de cooperar, de ajudar. E falamos também sobre competição, que é uma forma em que dois grupos ou duas pessoas mostram que são muito boas em alguma coisa e elas competem entre si, mas elas não deixam de ser amigas ou de se respeitarem, né? Nesse sentido aí, elas competem, mas não passa disso, somente mesmo para demonstrar quem realiza determinada tarefa melhor. Vimos também que quando uma competição ou uma brincadeira ela ultrapassa o limite do respeito, ela se torna um conflito. Nós vemos isso muito claramente na hora do intervalo nas escolas. As crianças começam brincando, se puxam, se beliscam, daqui a pouco perde o controle e estão brigando de fato. Aí se torna um conflito, mas também já falamos na aula passada. E agora vamos falar um pouco sobre acomodação. A acomodação é um processo social que acontece depois do conflito. Então, digamos que dois países, por razões de religião, por exemplo, que é o mais comum que nós vemos atualmente, brigam entre si, se bombardeiam, né, guerreiam. Então, precisa que em algum momento essa briga pare, né? E aí nós vamos observar agora como que acontece, enfim, a acomodação. A acomodação, para vocês fixarem bem na mente, seria vocês pensarem assim: quando tem antigamente, quando as crianças brincavam na rua, que tinha bastante poeira, subia aquele poeirão enorme assim pela rua fora, né? É exatamente isso, o conflito é aquela poeira toda que está subindo. Mas quando encerra a briga, a poeira volta novamente lá para baixo, para o chão, né? Isso é acomodar. Tem outras formas de acomodar também, que agora não é o caso para o nosso exemplo dentro de processos sociais. Lembrando que a acomodação também acontece quando duas pessoas diferentes ou dois líderes, eles param em algum momento daquela briga para tentar se colocar no lugar do outro, exercer o sentimento de empatia. Ah, como será que esse aqui pensa, né? Esse aqui tem mais ideias assim, desse jeito, azuis, né? Para esse lado. Por que será que ele pensa desse jeito? E a outra pessoa também começa a se colocar no lugar da outra. Ah, mas aquele ali tem ideias mais laranjas, né? Tem ideias sobre isso dessa forma. Por que será? Quando eles começam a pensar por que as pessoas têm ideias diferentes e começam a entender o outro, então está havendo também uma acomodação. A acomodação, ela acontece por alguns motivos. Algumas coisas ajudam as coisas a se acomodarem. Um desses motivos é chamado coerção. A coerção acontece quando uma força maior, uma lei, uma autoridade, alguém se impõe naquele lugar e fala assim: ó, chega, né? Vamos parar com isso aí. Tá na hora, já chega. Normalmente na escola, quando as crianças brigam, chega um professor, um inspetor, um diretor e fala, né, ó, chega, vamos parar. Então, é o método chamado coerção. Tem também o método chamado de compromisso, para poder acomodar as coisas. O compromisso é quando quando as duas partes entendem que precisam parar, embora não pensem iguais, e elas fazem um compromisso. Vamos parar, independente do que eu penso, do que um país pensa, do que um grupo de pessoas pensa, vamos parar. Tem também o chamado arbitragem. A arbitragem, quem aí participa das aulas de educação física lembra bem, né? Tem lá uma determinada jogada, alguma coisa que aconteceu que está duvidosa,
tem que chegar alguém e dizer assim, olha, é desse jeito, é por aqui que vocês precisam caminhar para que as coisas se acomodem. Outra forma de acontecer a acomodação é a tolerância. Às vezes, eu nunca vou entender por que o outro pensa laranjado e eu nunca vou entender por que o outro pensa azul. Mas, por um outro motivo, por uma outra razão, eu preciso parar com aquela confusão. Então, eu exerço a tolerância. Eu paro e tolero, ainda que eu não entenda. E o último é a conciliação. Quando chega uma outra pessoa externa e fala assim, vamos parar com isso? Vamos fazer as pazes? Vamos resolver isso aí, né? E aí as pessoas acabam ouvindo uma outra pessoa ou um outro grupo que está de fora e acaba se conciliando. Tranquilo? Lembramos então, matéria vista em sala. Vamos para a tarefinha desta semana. Lembrando que antes de fazer a tarefa, vocês precisam escrever o nome completo de vocês no caderninho, depois turma e ano, aí sim escreve o tema da revisão. O nosso tema dessa vez é a acomodação. É o teminha que vocês vão colocar lá, tá? A seguir, você fotografa, se você estiver fazendo no caderno, e envia para o e-mail da professora. Se você estiver digitando lá no Word mesmo, é só anexar o documento lá no e-mail e me enviar, tá certo? Tchau para vocês e até a próxima.